Então vamos lá. Vamos falar das nossas linhas de indução. O que que seria isso? O que que é essa imagem? Eu tenho um ímã, eu tenho um monte de ímãzinho, de pastilha, eles foram todos colocados juntos, aí formam um ímã grandão. Tá? Esse ímã tem o seu polo norte e o seu polo sul, correto? E aqui eu espalhei sobre esse cara limalha de ferro. O que que é limalha de ferro? Você pode pegar, pensa no bombril, pega o bombril que você pega ele e tritura o bombril todinho. O bombril não é feito de pequenas linhazinhas de metal, não é? Quando você tritura ele, ele não vai ficar como se fossem várias poeirinhas de metal. E o que que acontece com essas poeirinhas de metal? Elas têm a tendência de se alinhar com o campo magnético, né? E aqui, ó, essas linhas de indução, você percebe que ela está formando uns padrões aqui? Esses padrões que são ocupados por essa poeirinha de limalha de ferro, elas vão ser as nossas linhas de indução, indicando que eu tenho um polo norte e um polo sul. E eu tenho uma coisa muito interessante. Você percebe que nos polos a quantidade de linhas é bem maior do que no meio do ímã? Concorda? Essa é a primeira propriedade, que a densidade de linhas nos polos é maior do que no meio do ímã, certo? E essas linhas de indução vão ser marcadas, né, como sendo saindo do norte e entrando no sul. Então, elas saem do polo norte e entram no polo sul. Essas linhas de indução vão ser as linhas que vão ser feitas, marcadas por essa limalha de ferro, que ocupou esses pontos, certo? Essas regiões aqui. Elas ficam bem demarcadas com a minha limalha de ferro. E aqui nesse desenho, você pode reparar também que a densidade de linhas, quando você pega um dos polos, é muito grande, porque todas as linhas estão chegando lá. Se você pegar aqui o meio, eu tenho linhas mais espaçadas, não é isso? E aqui eu tenho linhas mais próximas. Isso mostra outra coisa para a gente também. Na região de maior densidade de linhas de indução, eu tenho mais força magnética. O ímã ele vai ser mais forte aqui nos polos do que aqui no meio. Beleza? Certo? Tem uma frase que o pessoal fala, né? As linhas de indução nascem no norte e morrem no sul. Eu não gosto muito dela, porque elas não nascem no norte, elas saem do norte, elas não morrem, elas chegam no sul. Por quê? Porque essas linhas de indução, elas também existem dentro do ímã. Então, elas saem pela parte norte e entram no polo sul. Só que elas também, por dentro do ímã, elas vão do sul para o norte. A gente precisa ficar atento, tem questão que cobra isso, beleza? Eu possuo linhas de indução dentro do meu ímã também, certo? Então, quando eu volta aqui, volta. Então, quando eu falo das minhas linhas de indução, eu não posso falar que elas morrem, né? Isso estaria teoricamente fechado, porque ela não acaba, morrer acabou, é isso. Ela entra, dá a entender que não existe nada dentro do ímã, né? Mas existe linha de indução dentro do ímã. Então eu prefiro dizer que elas saem do norte e por fora entram no sul. Porque por dentro, o que que acontece do ímã? Na região interna, elas entram no sul e saem onde? No norte, beleza? Lembrem-se que essas linhas de indução são sempre fechadas. Então, por fora saem do norte e entram no sul. Ok? Beleza? Então, vamos lá. E para que servem essas linhas de indução, cara? Essas linhas de indução, elas têm uma aplicação bacana. A tangente dessas linhas de indução me mostra um vetor, que é o meu vetor indução magnética, que é o meu campo magnético. Esse vetor sempre vai ser tangente a essas linhas de indução, beleza? Sempre tangente a elas. Então, essas linhas de indução me ajudam a marcar o meu vetor de indução. Tá? E aqui, ó, você pode reparar que ela vai estar sempre tangente a esse cara. Beleza? Agora, tem muita questão que pede isso, né? Como é que seria o vetor indução magnética deste ponto? Tangente a essa linha, certo? Como que seria uma bússola
colocada nessa região do espaço. Lembra que a bússola é um ímã também? Aquela agulha pode ser só de metal, mas ela não pode acabar se comportando temporariamente como um ímã, certo? Se ela se comporta temporariamente como um ímã, concorda que ela tenta se alinhar com o campo magnético daquela região? Igual o nosso clipe, ele para poder, quando foi atraído pelo campo magnético, os elementos de imantação dele não se alinharam com o elemento de imantação do ímã para poder ser atraído? A nossa bússola tem muita questão de isso aí, tá? O que a bússola faz? A bússola sempre aponta para o tal do norte, tá? Aqui, ó, ela vai estar aqui nesse ponto e ela vai tentar se alinhar com o vetor de indução magnética naquele ponto. Então, ela vai ficar o quê? Tangente à linha de indução, certo? Então, se eu pego essa bússola e boto lá em cima, como que ela ficaria? Ela ficaria horizontal. O norte dela, para onde? Para a direita, certo? Beleza? Ah, e se eu colocar essa bússola naquele ponto ali? Ela vai ficar meio inclinada nisso, com o norte dela meio que apontando para baixo nisso. Então você percebe que o polo norte da bússola sempre vai tentar apontar para onde? Para o sul do ímã, não é isso? Beleza? O polo norte da bússola tenta sempre apontar para o sul do ímã, tá? E isso dá para a gente uma parada maneira. Porque, olha só, o nosso campo magnético terrestre, e aqui tem muita dúvida que a gente pode chegar, né? Eu tenho um polo norte geográfico e eu tenho um polo sul geográfico, é isso? Que estão indicados aqui no nosso globo. Só que olha só, quando eu boto uma bússola, a bússola não aponta sempre para o norte geográfico, não é isso? Mas por que ela aponta para o norte geográfico? Primeiro a gente tem que saber que existe uma declinação magnética, né? Os polos magnéticos da Terra não batem com os polos geográficos, certo? Então eu tenho um certo tortinho assim, né? Só que o polo norte da bússola não aponta sempre para o polo sul do ímã. Então, se o polo norte da bússola está apontando para cima, concorda que o polo norte geográfico é o polo sul magnético da Terra? E olha essa parada. Os polos geográfico e magnético não são coincidentes. Pô, sério, mas então por que isso daqui? Porque, pô, tu tinha uma bússola, o norte da bússola apontava para cima. Tu chamou aquela região lá de cima de quê? De norte. Depois que a galera foi pensar, poxa, mas a bússola aponta para o polo sul. Então, esse polo sul é o polo sul magnético. E ele continuou sendo chamado de norte geográfico. Beleza? Então, o norte da bússola aponta para o norte geográfico. Porém, é o sul magnético. A questão específica, né? Se é geográfico, magnético, ou ah, mas se ele qual norte aponta para um lugar, você já tem que saber que lá é o sul magnético e o norte geográfico. Beleza? Elas tentam, na verdade, te confundir com relação a isso. O que você tem que saber é que o polo sul magnético ele vai estar no mesmo lugar quase do polo norte geográfico. Eu tenho só uma variação de ângulo pequenininha. Esse daqui, ó, 82 graus e quase meio, e o outro é 90 graus, tá vendo? Beleza? São poucos graus de diferença de inclinação. Certo? Em distância isso dá muita coisa, porque o globo é grande. E, da mesma forma, o polo sul geográfico é o polo norte magnético. Beleza? Então, isso quer dizer que aqui eu tenho na minha Terra ela funcionando como se fosse um grande ímã, né? E olha só, as linhas de indução saem do norte e entram no sul. E essa bússola não tenta se alinhar com essas linhas de indução? Ao tentar se alinhar com essas linhas de indução, bom, ela vai ficar sempre apontando para onde? Para o polo sul magnético, que é o polo norte geográfico. Sacou? Beleza? Tranquilo daqui? E agora, para poder só finalizar, tem o tal de ponto de Qi. De Qi. O que é o ponto de Qi? O que é a temperatura mesmo? Grau de agitação das moléculas, não é isso?
de ser um ímã, eu não tenho que ter aqueles elementos de imantação quase alinhados? Poxa, mas se eu pegar e esquentar esse material, eu não vou aumentar o grau de agitação das moléculas? Eu não vou aumentar a desordem desses caras? Então, todo material, quando aquecido e chega a uma certa temperatura, dependendo do material, ele pode perder as suas propriedades magnéticas, porque ele vai aquecer tanto e as moléculas vão vibrar tanto que aqueles elementos de imantação vão perder o seu alinhamento. E ao perderem o seu alinhamento, concorda que eles perdem as propriedades magnéticas? Definitiva. Não, porque se ele está aquecido, essas moléculas estão vibrando muito. Depois que ele volta à temperatura ambiente, o que acontece com as moléculas? Elas voltam à sua agitação normal e voltam ao seu alinhamento normal. Então, se você pegar um ímã, sabe aquele ímã de alto-falante, aquele preto? E se aquecer bastante ele, quando você aquecer ele bastante, ele vai perder as propriedades magnéticas. Sacou? Não se esfriar. Se esfriar. Você tem um supercondutor. Já viu aqueles supercondutores de levitação magnética que você bota um negocinho para ficar girando assim? Concorda que eles são sempre super resfriados? Tem que resfriar ele pra caramba. Aí acontece isso daí que você está falando, sacou? Então aqui, ó, o ferro. O ponto de Curie dele, 770 graus Celsius. Ou seja, se eu tiver um ímã ferroso e aquecer ele a 770 graus Celsius, ele deixa de ser um ímã, perde as propriedades magnéticas. E depois, quando a temperatura dele voltar à temperatura ambiente, ou abaixo, né, de 770 graus, ele retorna às suas capacidades magnéticas. Beleza? E para cada material, eu tenho um ponto de QI diferente. Por exemplo, cobalto 1131, grande pra caramba. Níquel 358. E o gadolínio, 16 graus Celsius. Então você vê que o gadolínio, a temperatura ambiente, ele não possui propriedades magnéticas. Sacou? Beleza? De boa? Tranquilo até aqui, gente? Então é isso. Vamos fechar por hoje.